Olá, aqui é a Helga. No último dia 8 de abril, eu publiquei um vídeo intitulado Bill Gates, a vida não voltará ao normal até que a população seja amplamente vacinada. Ao final daquele vídeo, eu comentei o seguinte: pensar que os dois principais nomes da força-tarefa da Casa Branca na luta contra o bichinho são pessoas que estão muito relacionadas com o Bill Gates dá um frio na espinha. Não fosse o fato de que eu tenho uma grande confiança no Trump e uma grande fé em Deus, eu não teria esperança alguma de que podemos sair vivos desta. Dr. Fauci, Anthony Fauci e a doutora Deborah Birx estão à frente da força-tarefa da Casa Branca na luta contra esse vírus e têm enormes relações com o Bill Gates. Espero muito em Deus, dizia eu, em que Trump realmente esteja sabendo o que faz e que tudo isso seja somente uma estratégia para colocar esse pessoal no bolso e trazer-nos a vitória sobre essa gente, que na verdade é muito má. E veremos aqui como é criminosa, pelo menos esse doutor Anthony Fauci. E a notícia que eu trago hoje é sobre uma exclusiva que foi divulgada pelo The Next News Network. É um canal no YouTube, eu não sei se eles também funcionam como televisão, mas é um canal no YouTube. Eu vou deixar o vídeo ao qual vou me referir, vou deixar na descrição desse meu vídeo. Foi uma entrevista exclusiva com o Dr. Rashid Buttar, que é um médico americano que criticou Bill Gates e o Dr. Anthony Fauci e expôs os números de uma pandemia que ele diz falsa, enquanto a economia dos Estados Unidos colapsa. Eu recebi a sugestão deste vídeo de uma amiga minha, agradeço a ela, Rosana, obrigada, e pesquisei e não queria deixar de dar a notícia o antes possível. Vou tentar fazer a tradução do vídeo do Dr. Rashid Buttar, se possível, não prometo. Se eu encontrar muito interessante, trarei a tradução com as minhas legendas. Mas eu não gostaria de perder a oportunidade de já trazer essa notícia ainda hoje. E então encontrei-a por escrito em um meio de comunicação italiano chamado ambientebio.it. Vou deixar também na descrição deste vídeo. E foi daí que eu parti para trazer o que eu trago aqui agora. Então, naquele artigo, o autor, Gino Favola, diz o seguinte: Fauci acusado de ser responsável pela pandemia nos Estados Unidos. As declarações ardentes do Dr. Buttar. O Dr. Rashid Buttar não manda recado. Ele está muito zangado com Anthony Fauci, personalidade eminente do mundo da saúde e técnico do presidente Trump, a quem faz acusações muito severas. Explica, antes de mais nada, como se preparava como médico para enfrentar este bichinho com os seus conhecimentos médicos e científicos. Mas quando o bichinho chegou aos Estados Unidos, viu-se confrontado com uma doença muito mais agressiva do que se pensava, o que levou muitos médicos como ele a estarem despreparados a um nível técnico e farmacológico para salvar o maior número possível de pacientes, pelo menos inicialmente. Mas vamos direto ao assunto, diz aqui o autor. No vídeo que você vai ver, o Dr. Buttar explica como já existia um protocolo sobre a modificação quimérica do bichinho desde 2014, do corona, né? E os Estados Unidos estavam bem cientes do possível perigo desse tipo de investigação, desse tipo de pesquisa, e que foi até publicado na revista Nature em 2015. Eu trouxe um vídeo falando sobre essa publicação na revista Nature, naquela data de 2015. Vou colocar aí a chamadinha na parte superior direita, para que possam ver aquele vídeo. Segundo o Dr. Buttar, os estudos foram realizados na Universidade da Carolina do Norte, mas depois uma moratória do governo dos Estados Unidos impediu sua continuação exatamente pelo potencial perigo devastador, assim como em todas as pesquisas quiméricas. O que são pesquisas quiméricas? O que é uma versão quimérica de um bichinho? Muito simplesmente é uma versão
de um vírus natural sobre o qual se intervém geneticamente, fazendo-o sofrer uma mutação e tentando modificar sua configuração morfológica, aumentando assim seu potencial funcional. Traduzido, pegamos algo já potencialmente nocivo e elevamos sua potência. Mais nocivo, mais virulento, mais resistente. Foi o que o médico encontrou à sua frente, Dr. Bitar, e ele diz: pegaram um fio SHCO14 do corona, da SRA, o componente antígeno de superfície, e inseriram-no na estrutura do corona, da SRA, e fundiram os dois. Adicionaram também o vírus HIV e outros para criar um vírus mais letal e mais devastador. Acusações dirigidas a Fauci. O que mais irrita o Dr. Bitar é o fato de que Fauci, ao financiar estudos proibidos pela moratória dos Estados Unidos e ao deslocalizá-los para a China, ter violado expressamente a lei. Virologistas e peritos disseram que não havia justificação para continuar aquelas experiências porque eram demasiado perigosas. Mas o orçamento de 3,7 milhões de dólares começou pelo Instituto Nacional de Saúde, do qual Fauci é o diretor, para a China, para continuar o desenvolvimento dessa bomba relógio, a que hoje chamamos Covid-19. Isso apesar da moratória e, além disso, financiada com o dinheiro dos contribuintes. Em resumo, Fauci agora é chamado o homem a quem se deve culpar o bloqueio total do mundo inteiro por causa desse bichinho, que inclusive afirmou Fauci em 2017 na Universidade de Georgetown que o presidente Trump enfrentaria uma pandemia. E o autor do artigo pergunta, mas como ele sabia? A defesa de Fauci, expressa pelos meios de comunicação italianos, diz: o vírus não foi criado em laboratório, mas sem vacina não desaparecerá porque é demasiado eficaz. O vírus não é uma má correlação, diz o autor do artigo. A pergunta intrometida do jornalista chega. Então, será Fauci diretamente responsável não só pela pandemia do bichinho, mas também por mais de 20 milhões de pessoas que ficaram sem emprego, sem trabalho? A resposta vem por si só em relação ao que o Dr. Bitar disse anteriormente. Deve ser considerada uma traição ter contornado a lei americana e transferido uma grande quantidade de dinheiro público para continuar a investigação quimérica na China, sem falar dos danos causados ao mundo inteiro. A tudo isso, some-se o seguinte: Fauci começou em 1981 chamando HIV a doença GAI. Doença G-A-Y. E financiou a investigação de um medicamento 3 anos antes que se determinasse que se tratava, de fato, de um vírus que foi identificado somente em 1984. Em 1981, ele já estava insistindo no desenvolvimento e na distribuição de um medicamento que então produziu enormes danos, como o teste profilático para prevenir o HIV. A lógica granítica de Bitar. É realmente óbvio, aos olhos de todos, ou pelo menos deveria ser assim, o grande conflito de interesses que suja qualquer tipo de segurança na gestão dessa pandemia. Trump, após meses de hesitação, parece agora ter tomado os dados e tem afirmado repetidamente que a hidroxicloroquina, um medicamento barato no mercado há muitos anos, combinado com outro medicamento, o Zithromax, um macrólido, também este de uso comum, é um tratamento eficaz. O Dr. Bitar comenta: a utilização em centenas de pacientes torna agora claro que essa combinação de medicamentos é eficaz em 99% dos casos. Falemos então de operações no terreno. São medicamentos testados, medicamentos seguros e demonstraram grande fiabilidade, mas Fauci diz que se não houver estudos, não se pode utilizá-los. Enquanto que ele está promovendo uma vacina da qual não sabemos que diabos de efeitos terão, mas, segundo ele, sim,
elas podem ser utilizadas com segurança. Se isso não mostrar um conflito de interesses, não sei o que o fará, diz o autor do artigo. As pessoas precisam acordar e compreender que existe um elemento criminoso grave por baixo de tudo isso. Devemos abrir os olhos e procurar a verdade, sem qualquer parcialidade ou preconceito. A desinformação do sistema norte-americano. Em resumo, o que Buttar vê como ação mistificadora e especulação econômica também leva a algumas notícias que são mostradas às pessoas e que ele considera absolutamente não verdadeiras. Ele diz: não há nenhum vírus que salte a 2, 4, 5 metros. Isso é uma completa desinformação, ao contrário de toda a lógica e de todo o conhecimento médico e científico, diz Dr. Buttar. Há uma acusação direta aos meios de comunicação. A ABS, a Fox, o New York Post não teriam considerado a notícia das declarações do ministro da Saúde americano de que teria repudiado o modelo de Bill Gates, de Fauci, da OMS. Por quê? Talvez para assustar as pessoas e dizer que terão que esperar mais anos para que tudo volte a ser como antes? O Dr. Buttar convida os outros médicos a falar e a expor-se, como ele fez, e sabe que muitos não disseram nada por medo de processos ou do ostracismo social. Mas essa é uma situação que vai mudar as liberdades neste planeta. Por isso, o que é que estamos esperando? Uma ciência que não respeita a fisiologia. Na investigação médica atual contra o bichinho, muitos postulados da fisiologia, aspectos fundamentais do organismo humano, todos os aspectos da virologia e das doenças infecciosas, bem como os postulados de Koch, teriam sido ignorados. Outros problemas salientados por Buttar dizem respeito aos falsos testes positivos e ao fato de que esses testes RT-PCR não são adequados para diagnóstico, porque só podem ser utilizados com algo que tenha uma sequência genômica já identificada. Mas o mais importante, o que nos faz compreender por que razão esses números são tão impressionantes, é o que diz Dr. Buttar. Uma vez que os testes não são suficientes para justificar o número de mortes sobre as quais construíram essa pandemia, enviam médicos e enfermeiros para modificar as certidões de óbito, fazendo do Covid-19 a principal causa da morte. Foi enviada uma circular dizendo-nos que não há necessidade de fazer o teste e aqueles com sintomas podem ser enviados para casa com ordens para registrar a principal causa de morte como Covid-19. Quer dizer, a estratégia seria incitar o medo, o medo, o medo. Comunicação baseada no medo. E o que faz o medo? Cria estresse, descompensação emocional, ansiedade e facilita o aparecimento de doenças e uma má reação do sistema imunitário. É um pouco como um cão que morde a própria cauda, se pensarmos também nas dificuldades que todos nós temos de suportar devido ao aspecto econômico. Outro aspecto a não subestimar é o fato de que aqueles que receberam a administração da vacina da gripe são positivos para o Covid-19. Na verdade, a ligação com o bichinho está expressamente escrita no folheto da vacina. Tudo isso no meio de uma mistificação geral da comunicação social e de uma representação da realidade, segundo o Dr. Buttar, diferente do que emerge do seu trabalho cotidiano, engenhosamente criado para evitar que as pessoas tenham uma imagem real da situação. A nova realidade de hoje, o que está surgindo é o fato de alguns estados terem aberto os olhos. Em primeiro lugar, os Estados Unidos de Trump, que retiraram o financiamento da OMS, acusando-a de omissões, atrasos, má gestão da pandemia. E a notícia hoje em dia é que o Japão também está seguindo os mesmos passos que os Estados Unidos, algo impensável há apenas alguns dias. Na Itália, a polêmica foi desencadeada por Walter Ricciardi, muito conhecido por fazer parte do grupo de técnicos que assistem o governo nas decisões cruciais sobre o bichinho, que hoje teria colocado uma foto depreciativa de Trump, chamando-o Punchball. Bom, chamando-o de um nome, né? Não demorou muito até a reação de Salvini, que apelou à retirada de Ricciardi das suas funções governamentais. Ele não acertou no vírus e agora está insultando o Trump.
que o governo o expulse e peça desculpa aos Estados Unidos, que também está enviando ajuda no valor de dezenas de milhões de euros, disse Salvini. Aí está a notícia que com certeza estará nos grandes meios de comunicação, distorcida naturalmente ou com muitas críticas, porque esse pessoal, esses meios de comunicação de massa estão, na verdade, com essa narrativa do Dr. Fauci, de Bill Clinton e toda essa gente, né? Vamos ver como as coisas se desenvolvem amanhã e adiante. Nesse momento em que eu gravo, Donald Trump está dando sua conferência de imprensa na Casa Branca, a qual não pude ver ao vivo, como costumo. Então, verei amanhã e, se eu achar alguma coisa interessante, trarei através de um vídeo também. Obrigada, até o próximo vídeo.